Esferas da Vida, Apoio Cultural, Letra Espírita, Iluminando Almas e Transformando Vidas. Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. Já diziam os espíritos superiores a Kardec que os espíritos influem muito mais em nossos pensamentos e atos do que imaginamos, a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. E como será a influência dos espíritos na era digital? A internet é campo de influenciação? Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos nós vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. A pergunta principal do programa de hoje é: também nos associamos pelo campo digital? Recebemos hoje o querido expositor Tato Savvi. Tato, seja muitíssimo bem-vindo ao Esferas da Vida. É uma alegria, é uma honra e estávamos com saudade, hein? Ô, Pri, não tem como eu não me sentir bem-vindo com esse carinho, com essa amizade que nós temos. E eu também estava com muita saudade do programa, de todo o elenco, trabalhadores do Esferas e de toda a Araraquara. Mas estamos aqui para fazer um trabalho o máximo honesto possível e que bom se pudermos esclarecer alguma coisa nesse assunto tão importante, a influência do pensamento na era digital, como os espíritos trabalham e atuam nesse campo. E a gente faz questão de apresentar o Tato Savvi, que tem 47 anos, é cirurgião dentista há 25 anos, pós-graduado em cirurgia oral, endodontia e ortodontia, reside em Bauru, São Paulo, atua na doutrina espírita desde o ano de 2010 como palestrante, professor e dirigente de reunião mediúnica. Forte divulgador do espiritismo através do seu canal no YouTube, que conta com mais de 112 mil inscritos, e no Facebook com 500 mil de pessoas. Atua também como grande divulgador da doutrina espírita no exterior. Tem palestra em Portugal, Singapura, Dubai, Londres, Bruxelas, Bélgica, em West Kent, que foi na Inglaterra. Já representou o nosso país em um evento na Europa, no Consulado Geral do Brasil em Londres, na campanha mundial do Setembro Amarelo. Então, estamos aqui recebendo, com grande admiração, um grande trabalhador da divulgação da doutrina espírita. E hoje a gente fala de um tema que é, assim, muito importante. Temos que estar com o nosso Wi-Fi completamente conectado com Kardec, com Jesus, para que a gente também não saia de linha, certo, senhor Tato Savvi? Perfeito, Pri. Gostei demais dessa comparação, dessa associação com o Wi-Fi. É verdadeiramente verdade isso que você comentou. Nós temos que estar muito atentos às influências, tanto do bem quanto do mal, que acontecem de todos os lados da nossa vida. E a internet é mais uma possibilidade que nós temos dessa associação acontecer. Quando a gente fala de pensamento, a gente fala de associação, antes da gente, de fato, adentrar na nossa temática do mundo digital, da era digital, eu queria que você explicasse para a gente, Tato, como que nós nos associamos a outros seres, independente do veículo ou do meio, ou pelo principal meio que nós sabemos que é o pensamento, a nossa vibração. Como que é isso? Perfeito, Pri. Olha só, pessoal, muito importante então esse prefácio para nós entendermos como é que acontece essa ligação que existe entre seres encarnados, que são espíritos também, que estão no corpo físico, e os desencarnados, que são espíritos como nós, que estamos fora do corpo físico, ou seja, na erraticidade. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 14, diz que todos nós somos médiuns. E ele diz que todos nós temos uma possibilidade de sermos influenciados pelo pensamento de nós mesmos encarnados, como também dos espíritos.
Só que é claro, quando ele diz que todos somos médiums, ele não quer dizer que todos nós conseguimos fazer o que o Chico Xavier fazia, aquela mediunidade ostensiva, onde ele percebia vultos, ele via imagens, porque a mediunidade tem vários segmentos, várias ramificações. Essa é a vidência, por exemplo, tem a mediunidade de audiência, onde você escuta, a de psicografia, e muitos, então, têm essa mediunidade ostensiva. Mas Allan Kardec diz que todos somos médiuns, não se referindo a essa. Ele diz que em algum grau qualquer. Mas quando ele diz que todos somos médiuns, ele significa que todos somos influenciáveis pelo pensamento. E muitas vezes também em outros livros, como o Livro dos Espíritos, Pri, ele conta pra gente que quando você pensa algo, você já se sintoniza porque você emite como uma onda de rádio e outros pensamentos se conectam com aquele. Ele até chega a comentar que às vezes você tem um pensamento e às vezes tem um pensamento ao contrário, diferente daquele que você teve. E que uma dica para saber se é nosso ou de outra pessoa seria se nosso pensamento talvez surja primeiro, mas nunca ele deixou muito definido como vamos saber disso. Porém, ele sempre nos comenta, então, que ao lançarmos um pensamento, você lança uma onda, você emite algo. E a ciência consegue provar isso para a gente. Por exemplo, naquele exame de eletroencefalografia, você só de colocar aqueles eletrodos na cabeça, você consegue captar eletronicamente as ondas de rádio, as ondas de pensamento que nós emitimos. Que quando você está com os olhos fechados, por exemplo, os receptores estão grafando no papel uma imagem. Só de você abrir os olhos e de processar aquela visão que você está tendo, o seu cérebro então já começa a mandar outras ondas e o equipamento registra isso. O que prova que o pensamento atravessa as camadas cerebrais, as membranas, dura mater, pia mater, aracnoide, que são a nossa meninge, atravessa a nossa calota craniana, a camada muscular, a pele, o cabelo e chega até os receptores. Ou seja, não há barreiras para o pensamento. Então, isso é muito importante, pessoal, nós entendermos e sabermos disso. Já houve provas de outros modos, como o próprio pensamento influenciar no comportamento de um equipamento eletrônico. O fato do ser humano desejar uma coisa fez com que aquele equipamento influenciasse no desejo. Isso é uma onda de pensamento. Então, do mesmo modo como nós emitimos ondas, nós recebemos onda. Somos um aparelho receptor e emissor que funciona sempre conectado um com o outro. E não adianta querer escapar disso, porque das leis de Deus nós não podemos escapar. Então, um fato que, sem comentar como a Pri falou ainda da era digital ou das influências da internet, mas isso acontece desde que o ser humano é ser humano e desde que emitimos ondas de pensamento. Nunca aconteceu com vocês que estão aqui nos ouvindo, de que às vezes você lembra de um primo distante, de um parente que mora em outra cidade, outro país, e de repente em poucos minutos o telefone toca e é ele, e você não estava aguardando aquele telefonema, fazia tempo que você não falava com aquela pessoa. O que isso significa? Que pode ser que você pensou nele e estimulou ele a te ligar? Ou será que ele pensou em você e você lembrou dele porque ele já estava se preparando para procurar teu telefone ou ia te ligar mesmo? Não tem como nós sabermos, mas esse fato acontece sempre, o tempo todo acontecendo conosco. E é bom estarmos muito atentos para que nós não percamos nunca a oportunidade de nos proteger e nos apropriar disso. Mas esse é um ponto muito importante, pessoal. Discernir o que é nosso pensamento e o que é o pensamento de fora de um espírito, Deus não deixou com essa clareza porque não é interessante para nós termos esse discernimento. No Livro dos Espíritos, eles mesmos dizem que se Deus quisesse que nós soubéssemos qual é o meu pensamento e qual não é, ele faria a nossa percepção ser tão clara quanto o dia e a noite. Eu sei quando está dia, eu sei quando está noite, isso nos interessa saber, mas o pensamento não. E teria realmente consequências, Pri, se por acaso nós soubéssemos quando é o meu pensamento e quando não é. Eu poderia usar então a vantagem ou desvantagem de dizer, é um pensamento de fora, então eu vou atender sem nenhum pensamento, porque deve ser do meu anjo da guarda. Mas esse é o grande perigo da história. Do mesmo modo como nós recebemos informações boas,
podemos receber as informações ruins. Imagina, pessoal, que o pensamento, essa capacidade de sermos influenciados pelo pensamento, é como se você tivesse a capacidade de ouvir. Então você tem a capacidade de ouvir coisas, ótimo. Agora você pode ouvir de tudo e você seleciona o que é bom ou o que é mal. Os pensamentos você recebe e você seleciona o que é bom ou o que é mal. E se não for meu e for uma coisa boa, eu vou usar. Se não for meu e for uma coisa ruim, o meu discernimento deve tomar cuidado e não querer usar aquilo. O pensamento é como uma visão, uma audição. Ouvimos de tudo e, como Paulo de Tarso diz, você leia de tudo, estude de tudo e retenha o que for bom. Então, muito cuidado, muito atento, porque somos 100% influenciáveis. E a Pri leu no início. De ordinário, ou seja, de comum, são os espíritos que nos dirigem. Vocês lembram aquelas coisas? Hoje em dia não tem mais muito, né, Pri? Mas nas escolas nós brincávamos de fantoche, ou aqueles bonequinhos que você ficava controlando assim, e os bonequinhos faziam o que os controladores queriam. Nós não podemos ser esses bonequinhos nas mãos dos maus espíritos, nos controlando, nos influenciando para o mal, fazendo tomar escolhas erradas que machucam a esposa, machucam os filhos, machucam a família. Não, nós temos que ser senhores dos nossos atos. E se por acaso errarmos, tudo bem, mas erramos conscientes, erramos com aquela intenção de acertar e não sermos manipulados e nos considerarmos fracos, dizendo, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não tenho forças para dominar. Temos sim, e Jesus esteve aqui e nos mostrou que somos capazes, deuses como Ele, e poderemos fazer muito mais do que vimos Ele fazer. Então, esse primeiro contato, pessoal, com essa informação, que fique bem claro, é um fato provado pela ciência, provado e explicado pela doutrina espírita, que nos mostra que o nosso pensamento influencia nas coisas, mas também é influenciado pelas pessoas. Nós emitimos um pensamento quando pensamos a alguém. Por isso é valioso fazer uma prece, desejar o bem a quem está já desencarnado, porque ele receberá essa influência. E sempre que você imaginar que você tem saudade de um filho, tem saudade de alguém, o seu pensamento chegará a ele. Não há barreira, não há limite para que você possa ter esse acesso. Sempre já a mecânica quântica diz, se você pega uma partícula e ela está emaranhada, conectada de um modo com uma outra partícula, você pode levar essa outra partícula para o extremo oposto do universo. O impulso que você der a uma, a outra responde instantaneamente. Ou seja, ou a viagem está voando muito rápido, muito mais rápido que a velocidade da luz, ou de algum modo as coisas estão emaranhadas, estão conectadas. E veja bem, Pri, nós estamos pensando, eu penso em Araraquara, penso em você, instantaneamente meu pensamento está aí com você, influenciando. Você pensa em mim, você deseja algo para mim, instantaneamente o seu pensamento está aqui comigo, me influenciando. Agora é aquele negócio, eu ofereço um copo de água para você, Pri. Você tem uma opção, aliás duas, ou bebe ou não bebe. Pensamento é a mesma coisa. Olha, importantíssima a nossa pauta de hoje. Chega o nosso momento Chico Xavier. Ouviremos o escritor e amigo próximo a Chico, Geraldo Lemos Neto, contando que Chico explicou certa vez que um dia chegaremos no momento em que encontraremos o mundo espiritual pelos aparelhos eletrônicos, por meio da frequência. Confira. Momento Chico Xavier. O Chico Xavier tinha um jeito de diferenças vibratórias entre esses planos existenciais. Olá, sou Alexandre Borsari da Borsari Imóveis. Você conhece o Sintonia Residencial? A Borsari Imóveis apresenta este apartamento incrível com a localização que você sempre sonhou no início da Alameda Paulista, com toda a comodidade em viver com tudo próximo. Aprecie a vida com bem-estar e praticidade. Uma ampla área de convivência para desfrutar dos melhores momentos em família, apartamentos com opções de 2 e 3 dormitórios, sala para 2 ambientes, varanda com vista privilegiada de Araraquara. Simplesmente imperdível. Agende sua visita com um de nossos corretores. Acesse borsarimóveis.com.br ou pelas redes sociais. Sintonia Residencial é com a Borsari Imóveis. Olá,
Eu sou André Massolini, especialista em filosofia clínica e especialista em relacionamentos. Eu ajudo pessoas há mais de 11 anos a se encontrarem, a desenvolverem relações saudáveis. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que nos cobra muito e é por isso que muitas vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de estar bem consigo porque ela sempre precisa da aprovação do outro e isso acaba dificultando as relações que ela desenvolve. Conheça mais sobre o meu trabalho acessando o meu site www.andremassolini.com.br. Porta Joia Lingerie. Você sabia que a Porta Joia também é uma especialista em numerações grandes? Nós temos até o tamanho 58 de sutiãs com bojo, ou sem também, para quem não gosta, só com o aro ou sem o aro, calcinhas de todo tipo. Gente, é uma infinidade, porque a beleza não tem tamanho. Você precisa saber disso e vir conferir a nossa coleção tamanho especial. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. De volta às Esferas da Vida, conversa com Tato Savio sobre a internet e a influência dos espíritos na era digital. Sempre aqui, antes de voltarmos para o nosso entrevistado, temos o querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre os sinais. Já que estamos falando de sintonia, frequência, associações, vejam que a menininha que está ali, ó, escolhendo qual porta entrar junto ao cachorrinho dela, ela sente e fala, né? Vamos lá, confie. O Senhor será sua segurança e impedirá de cair em qualquer armadilha. Veja a importância de estarmos conectados com o alto. Que a gente possa aprender a ver e sentir os sinais que Deus nos envia para cair menos em armadilhas. @desenho que fala toda semana aqui no Esferas da Vida para vocês. Você aí de casa, saiba que o Desenho que Fala é um perfil do Instagram. Você pode ir lá no @desenho que fala, seguir este perfil e toda semana, todos os dias, entrar e ver, né, essas mensagens edificantes do Desenho que Fala. E a gente volta para você, querido Tato Savio. A gente conversa sobre influenciações, sobre associações, sintonia, afinidade. Nós sabemos que o pensamento é um grande veículo de comunicação. Nós, todos, almas ou espíritos, entramos em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que a gente se assemelha. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui. E a internet também é um meio de comunicação. Assim como a gente pode escolher que tipo de filme a gente vai assistir, que tipo de rádio a gente vai ouvir, qual programa de TV é edificante, a gente também, na internet, que é um mundo enorme, onde tem tudo, a gente também pode fazer associações benéficas ou maléficas. Certo, Tato? Exatamente isso, Pri. Muito bem colocado, e você pontuou algo muito importante. Quando falam assim, na era digital agora, os espíritos não vão atuar pela internet, como é que vai ser? Pessoal,
a maneira que Deus colocou para essa influenciação acontecer é a mesma. Os pensamentos são produzidos nas cabeças humanas, em mentes e espíritos, tá bem? Agora, é claro, com a internet, o vasto campo que eles têm para trabalhar agora aumentou muito. Quando menos nós tínhamos meios de comunicação, vamos voltar ali ao tempo onde nossos avós, tataravós estavam aqui na Terra, que não tinha nem televisão, não tinha nem rádio, mas vamos imaginar, não tinha nenhum meio de comunicação. Os pensamentos, então, obedeciam às leis que obedecem a hoje, sem nenhum problema, nenhuma diferença. Só que, é claro, o acesso, a divulgação era muito menor. Com o surgimento dos meios de comunicação, as possibilidades de influência foram aumentando. Por que você, então, ouvindo ao rádio, não seria influenciado? Sim, seria influenciado pela pessoa que está falando, ele influencia no seu pensamento, e você emite um pensamento que vai gerar aí outros contatos. Com o surgimento, então, da televisão e de outras modos de comunicação, outros meios, com a internet, aumentou demais a possibilidade de influenciação. Hoje em dia, por exemplo, você vê essa questão do cancelamento, né? Antigamente, então, por exemplo, se você brigava na escola e você ficava de mal de alguns coleguinhas, o cancelamento era mais local, um cancelamento dentro de uma sala de aula. Agora é um cancelamento global, mundial. Às vezes, em poucos segundos, você é visto fazendo uma coisa, é fotografado, mundialmente você está nas redes e aí não tem como segurar mais. Então, a influência é muito maior. Agora, é claro, os espíritos não podem pegar e vir digitar no teu computador uma mensagem para uma pessoa que você ama, dizendo algo que você não quer dizer. Senão eles colocariam fogo na nossa casa. Eles não podem manipular as coisas. Vamos dizer assim, não podem porque, na verdade, não devem, né? Jesus, se quisesse, poderia fazer pelo nível, pelo poder que ele tem. Mas ele não faz isso, até porque nós somos as pessoas que manipulam os meios de comunicação e materialmente as coisas. A mediunidade de efeito físico é uma mediunidade que possibilita, sim, que os espíritos toquem, manipulem objetos. Mas se pudessem manipular pela internet, manipulariam também outros modos. Então não tenham medo de imaginar que entra pelo computador e que a rede de internet, agora por ser virtual, favorece para que eles influenciem de uma maneira diferente do que estavam fazendo com o nosso pensamento. Mas, claro... Oi, sabe Pri? o que eu pensei aqui, você falando e fazendo essa explicação ótima? Sim. Que é importante também a gente pensar que os espíritos não têm esse poder porque a gente não permite. Mas se por meio das nossas sombras, porque somos, né, espíritos imperfeitos em processo aí de evolução, nós temos falhas e os espíritos só conseguem agir de maneira sombria ou maldosa. Eles só conseguem por meio das nossas falhas, por meio das nossas sombras, que se associam ao que eles querem, correto? Exatamente, Pri. Nós todos temos fraquezas, pessoal. Vamos dar um exemplo ilustrativo do que a Pri comentou. Nós estamos andando, dois amigos estão indo de um lugar para outro. E um passa em frente a um bar com bebida alcoólica, e a boca dele enche d'água, ele fica com uma vontade de parar para tomar uma bebida alcoólica, alguma coisa. E o outro não bebe nada. Os espíritos que estão sempre nos rodeando, como Paulo de Tarso diz, estamos sempre acompanhados de uma nuvem de testemunhas, vai perceber que a acessibilidade, a fragilidade daquele amigo que ficou com vontade de beber álcool é mais fácil de influenciá-lo naquele ponto. Então, por exemplo, o outro amigo mantém-se muito mais complicado fazer com que ele pare, que ele desvie o caminho, que ele, em vez de ir para casa, ele passe num bar. Mas continua o teu trajeto e, de repente, passa uma moça muito bonita. E aquele amigo que bebeu álcool, que é casado, vamos dar o exemplo, não se influencia, não se importa, segue o seu caminho. Já o outro fica todo alterado. Aquele é muito mais mulherengo, muito mais acessível a essa fragilidade. O que aprendi isso é muito importante, é isso. Por que Jesus, por exemplo, pessoal, não tinha mais perigo algum de ir em qualquer lugar? Ele não era mais vulnerável, não tinha mais essas sombras, essas fraquezas. Há uma história, Pri, que o Chico Xavier estava indo em casas de garotas chamadas de má vida, levar o evangelho, levava alimentos, remédios, ajudava essas pessoas que tinham uma vida muito difícil e, inclusive, faziam esses atos chamados de má vida para arrecadar algum dinheiro. E aí começou-se um comentário de que não se devia fazer aquilo, que o Chico não devia ir lá, porque ele ia ser influenciado e que não devia ir lá. E ele pergunta então ao Emmanuel se estava errado, ele só estava indo querer fazer no bem, ele só estava querendo ajudar.
E o Emmanuel fala, Chico, não tem nenhum problema você ir nesta casa. O problema eu quero saber se você consegue sair desta casa. Porque você pode ficar fisgado, preso ali. Então, pessoal, se você que tem acesso à internet, todos temos, muito cuidado com o que você vê, muito cuidado com o que você abre de entrada para a tua casa. Porque só de você começar a visitar certos sites, certas coisas, certos lugares, você já torna-se uma demonstração da sua vulnerabilidade perante os espíritos que estão ali sempre rodeando, lhe acompanhando. E o seu pensamento vai sintonizar numa coisa chamada pelos hindus de egrégora, que é quando você fica fisgado, você fica mentalmente conectado a essa somatória de pensamentos, essa resultante mental. E é algo que é muito importante até dizer. Se você teve uma prática de algo que você não quer mais. Vamos supor que você frequentou lugares e agora não quer mais frequentar. Você entrava em sites que você não quer mais fazer. Não coloca na sua cabeça que você não quer mais, eu não quero mais ver aquilo, não quero mais fazer. Para o universo, pessoal, não existe o não. O universo existe só a imagem. Eu costumo brincar, Pri, que estar no mundo espiritual ou estar existindo é como estar no gibi da Turma da Mônica. Porque tudo que você pensar, você vai fazer um balãozinho e vão identificar o seu pensamento. São então, as formas pensamento, tá? Formas pensamento, Pri, exatamente. É bom falar com quem conhece, né, pessoal? A pessoa troca, bate bola com você aí. Então, essa forma pensamento, você sempre para escapar dela tem que se desconectar completamente. Então vamos imaginar uma coisa bem simples. Você gostava muito de jogar basquete, mas não quer mais saber de basquete, isso não está te fazendo bem. Só um exemplo em basqueteiros, não vai ficar magoado comigo. Você não tem que falar, eu não quero mais jogar basquete, eu não quero mais zelar. Não, você ainda está se conectando com aquele pensamento. Pensa no outro esporte, vai frequentar outra coisa, vai fazer uma aula de vôlei, vai jogar tênis e se desvincule. E esta egrégora vai tentar lhe prender, ela vai tentar lhe manter, ela não quer perder adeptos, mas você com sua determinação e você é o senhor da sua vida, você consegue se libertar dessa situação. Se você quiser um dia ir numa praia e tiver sol, não peça a Jesus, não pense assim, não pode chover, meu Deus, vamos pegar essas férias, não pode chover. Não, diga assim, olha que sol lindo que vai estar um dia maravilhoso, olha que sol bonito, que sol forte. Não diga não ao universo, diga sim ao que você quer, assim também com seus pensamentos. Não diga eu não quero pensar nisso. Pense no que você quer pensar, conecte-se com aquilo que você quer. E isso vem através da leitura, através da televisão, através de livros e muito através da internet, pessoal, porque nós estamos demais conectados com o nosso telefone celular. Eu tive em Singapura, como você bem comentou, e lá as pessoas vivem assim, ó. Vivem. Nossa, aqui também, não é? Aqui também. Não tem muita diferença. Lá eu digo porque eles chamaram a atenção das pessoas para que não ficassem, tinha uma certa campanha. Mas todos nós, pessoal, engraçado assim, a internet ao mesmo tempo que encurtou distâncias, porque posso conversar com a minha amada amiga de Araraquara, ao mesmo tempo que estou numa mesa de restaurante, parece que eu quero conversar só com quem está longe. Eu não converso com quem está perto. É incrível. Então a influência que os espíritos podem ter pela internet é muito grande. Nós estamos conectados demais do tempo pela internet, desde jovenzinhos até adultos, até mais idosos, e essa influência se faz forte demais, porque a enxurrada, o bombardeio que se faz é muito grande. Graças a Deus, Pri, eu não perdi o hábito de parar de usar o celular perto da hora de dormir. Mas eu digo perto, não é 5 minutos antes. Eu gosto de leitura, então eu deixo o celular desligado, eu coloco ele para carregar e eu começo a ler um livro. E eu gosto de sentir o sono durante a leitura, mas é uma leitura edificante. Pode até ser um livro que não é espírita, pessoal, não é, claro. A gente não tem como bitolado, mas qualquer livro que traga ensinamento, que traga um entretenimento agradável, que não fale só de coisas violentas ou agressivas ou coisas feias, mas sim um livro que te traga paz, calmaria. Desliga essa luz que fica no seu rosto, que atrapalha a tua melatonina também, e você vai estar conectado com coisas melhores. É a lei de Deus e o merecimento a cada um segundo suas obras. Não adianta você pedir uma noite tranquila de sono se você não luta para ter uma noite tranquila de sono. A prece tem que ser coerente com o teu comportamento diário. Você pede algo, mas confirmando, Senhor, mais um dia de trabalho em prol daquilo que quero. E se estou fazendo errado, mostra-me o caminho melhor. Mas demonstre essa vontade. E essa conexão, pessoal, é muito sutil. Você não percebe que você está
evoluído, ou conectado, ou caminhando mais e mais para uma conexão cada vez mais forte e profunda. Se você não mudar, fica difícil mais e mais sair dessa prisão, dessa egrégora mental que a gente vive. Olha, Tato Sávio aqui no Esferas da Vida. E eu queria colocar uma conversa também, Tato, sobre a responsabilidade cristã na internet. O que a gente faz? Que tipo de comentário? Que tipo de curtida? Que tipo de repost que a gente dá? Porque quem reposta está postando. E a gente sabe da veracidade de cada informação que a gente recebe nos meios digitais? Porque a gente pode publicar ou simplesmente fazer um comentário na internet e vir a influenciar inúmeras pessoas. Nossa! Porque nós estamos em constantes trocas, não é verdade? Pri, sem dúvida. Olha só que coisa maravilhosa que você falou, que dá até para associar, então, à evolução que estamos vivendo hoje. O Chico Xavier contou que se alguém vier lhe contar uma fofoca, você escute. Porque a grosseria, você fala, não quero nem ouvir. Não, fica quieta, não fala isso. A pessoa pode se achar até, então, ele é contrário a isso. Mas ele diz, assim que a pessoa lhe contar a fofoca, ela deve morrer em você. A fofoca era um meio, era a época em que o Chico vivia, que não tinha internet. Então, o Chico dizia, não reposte, pessoal, não propague mais e mais problema. Viva uma situação em que você não é aquela situação de que você impulsiona. Sabe repetidor de internet? Quando você tem a internet e você tem o repetidor que impulsiona mais... Nós somos, às vezes, esses repetidores de internet que impulsionam. E você sabe da veracidade realmente dessa notícia, desse artigo? Você sabe da verdade desse documento? Quando você está fazendo algo, pessoal, com a ideia, com a intenção de fazer o bem, tudo certo. O meio de comunicação vai ser muito bem-vindo. Vai ser até mais forte. Não, nós estamos usando um meio de comunicação agora para falar da palavra de Jesus, para falar do pensamento cristão, para falar de amor. Mas nós podemos repostar, reimpulsionar pensamentos muito ruins. Ô Pri, e dá um certo prazer em nós, parece que nos sentimos maiores em propagar a fofoca alheia, em propagar uma coisa feia que o outro passou. Parece-me que eu sinto, olha como eu sou bom, olha como eu sou puro ou imaculado, ele faz cada coisa e eu não faço isso. Então, muito cuidado, pessoal, porque às vezes você comete cancelamentos e pessoas às vezes entram em depressões profundas, porque foram repostadas imagens ou foram impulsionadas inverdades, e a gente vive essa era e que devemos ter esse controle. E no Livro dos Espíritos, que é um livro atemporal, que fala sobre a lei de Deus, ele diz que todo mal que nós impulsionamos, todo bem que deixamos de fazer ou o mal que fazemos, será debitado em nossa conta. Então não pensa você, eu não criei essa conversa, mas eu recontei, eu repassei para frente, então você reimpulsionou, você foi um repetidor, como um repetidor de internet, e impulsionou com que essa notícia chegasse a mais pessoas. Tome muito cuidado, pessoal, para não cometer esse tipo de erro, porque às vezes estamos tão habituados e é ruim. Mas ainda assim, Pri, o mundo de prova e expiação é um mundo complicado, até porque você vê, nós gostamos de notícias polêmicas, né? É só perceber o que vem demais. Se é uma notícia que fala, não sei quem traiu não sei quem, um entrou na igreja atirando, ou um homem fez caridade, um homem foi ajudar as pessoas. Parece que não vende, é natural do nosso planeta, mas nós juntos conseguiríamos mudar esse quadro, se nós tivermos mais a boa intenção em divulgar o que é bom, divulgar o que é verdade, e fazer dos meios de comunicação algo que é mais cristão. Acho que não tem outro jeito. Com certeza. A gente tem aqui uma informação que o Estevão, por exemplo, Tato, um dos cristãos da primeira hora, em debate com Paulo de Tarso, ele deixa claro o quanto que é improdutivo a polêmica. E Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. A gente precisa fugir de polêmica, a gente precisa fugir de briga na internet, de discussões sem nenhum tipo de fruto benéfico, porque as pessoas ficam ligadas por meio das brigas e discussões, não vão dormir, perdem sono, perdem saúde, perdem equilíbrio emocional, psíquico, porque estão ali o tempo todo brigando com pessoas que nem conhecem, influenciando de uma maneira muito negativa, não é verdade?
Excelente. Eu tenho uma cliente, uma paciente, que ela é da Seichonoye. E ela me deu um calendáriozinho que tem pensamentos da Seichonoye que são tão magníficos, tão maravilhosos, e um deles é isso. Ele diz, evite contendas, evite discussões. Veja se é muito importante realmente você comentar ou levar um assunto contrário àquilo. Concorde mais. E você não vai estar, assim, sendo falso, não. Muitas vezes eu chego e encontro para uma pessoa, nossa, ontem eu fui numa piscina, ou eu fui num clube, ou eu ouvi uma música tal, fui num show, e parece que a pessoa tem que discordar, mesmo que ela não goste daquele estilo, ela poderia ser mais, já, que legal você foi, que bacana. Evita bater boca, evita contrariar, porque você entra numa frequência de... como Jesus falou. De associações muito ruins. Com essas associações, você fica instigado a falar e chega a perder o sono mesmo, Pri. Ó, acontece com todos, meça pelo seu termômetro. Se você discute com uma pessoa, não fica uma sensação ruim, você fica meio pensando, você fica querendo angariar adeptos. Às vezes a gente chega, por exemplo, eu chego em Araraquara e levo uma fechada antes de ir lá no Esferas gravar com a Pri. Aí eu chego já quente da cabeça. Nossa, Pri, eu já tomei uma fechada aqui, em Araraquara só tem não sei o quê, e eu quero angariar pessoas que concordem comigo, que me apoiem, para criar um atrito maior ou para ter essa... Calma, pessoal, não precisa ficar brigando desse modo. É tão agradável estar perto de uma pessoa que ouve você, que não discorda o tempo todo, que até fala, puxa, é verdade, isso é coisa boa. Não é, pessoal, é claro, diferente que você nunca possa falar algo que você não concorda. Mas se a pessoa não pediu ali a sua opinião, se ela está contando sobre uma viagem dela, se ela está expondo um pensamento que ela é bacana, beleza. Qual é o problema em você concordar, comentar coisas positivas, contar a sua história também do seu ponto de vista? Mas ficar discordando, brigando, só vai atrair mais pessoas que irritam, espíritos que gostam dessa discussão, dessa frequência. E eu digo de coração, eu tento evitar demais isso que você falou, essa questão que Estevão comentou, que Jesus, nosso mestre maior, reforça. Evitar contendas, evitar discussões, porque isso não leva à produtividade. E quando precisar falar, terá muito mais peso, muito mais poder. Tato Sávio, aqui no Esferas da Vida, finalizamos este bloco com Divaldo Pereira Franco, falando sobre a influência do pensamento em nossas vidas. Nós somos, interiormente, aquilo que pensamos. E, naturalmente, nós projetamos essas imagens. Elas vão criando verdadeiras formas de natureza fluídica e se transformam em verdadeiras ideoplastias. Nós conseguimos modelar em nosso corpo perispiritual as nossas paixões, a nossa angelitude. Quantas vezes olhamos para alguém e dizemos, meu Deus, tem um aspecto angélico, mas aquele tem um aspecto demoníaco. No mundo espiritual, isso é muito comum, principalmente os fenômenos de licantropia e outros, em que o espírito tanto desceu à animalidade nas suas paixões, que ele modela pelo perispírito aquilo que cultiva. Daí essas aparições de natureza perturbadora ou mitológicas. Numa dessas obras, eu me lembro muito bem de um fenômeno muito curioso que me faz lembrar Goethe, quando ele apresenta sua obra Mefistófeles. Era um ator de teatro que representava sempre, e ao desencarnar, ele aparece com a forma mefistofélica, porque tanto cultivou aquela ideia que a sua mente plasmou. Esse é um trabalho anímico, porque é feito pelo próprio espírito da realidade que cultiva interiormente. Então, nós deveremos cultivar as ideias de santificação, de elevação, de beleza, aquelas que podem proporcionar bem-estar, agradar a estética, a ética e a criatura na ascensão para Deus. Note-se que sempre que falamos em Jesus, vem-nos à mente um homem de beleza rara. Não era uma beleza sensual, não era um tipo provocador, era algo que transcendia. Daí dizer-se, quem o visse nunca mais se esqueceria. Daí nós podemos, através da nossa mente e dos nossos atos.
A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Porta-joia Lingerie. Olha, o porta-joia está muito antenado com as tendências de moda. Então, para você que é jovem, que tem aquele gosto diferenciado, com as rendas, com o colorido, nós estamos mega atualizados, gente. Não é brincadeira. De todas as marcas, a sutileza das cores, a delicadeza, ou aquelas mais marcantes, como é a moda agora, você precisa experimentar. Não deixe de passar por aqui e provar o seu modelo. Porta-joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Olá, sou Alexandre Borsari da Borsari Imóveis. Você conhece o Sintonia Residencial? A Borsari Imóveis apresenta este apartamento incrível com a localização que você sempre sonhou no início da Alameda Paulista, com toda a comodidade em viver com tudo próximo. Aprecie a vida com bem-estar e praticidade. Uma ampla área de convivência para desfrutar dos melhores momentos em família, apartamentos com opções de 2 e 3 dormitórios, sala para 2 ambientes, varanda com vista privilegiada de Araraquara. Simplesmente imperdível. Agende sua visita com um de nossos corretores. Acesse borsarimóveis.com.br ou pelas redes sociais. Sintonia Residencial é com a Borsari Imóveis. De volta ao Esferas da Vida, a conversa com ele, Tato Savvi. A conversa sobre a internet, a influência dos espíritos na era digital. Muito bom falar sobre isso. A gente falou da importância de nos associarmos por meio de afinidade e que a gente construa, tenha autoconhecimento para que a gente possa se associar da melhor forma possível, com o melhor conteúdo, as melhores pessoas e principalmente, Tato, que é importante para que a gente até falou nos bastidores para a gente finalizar, é como aumentar esse canal que a gente precisa ter de relacionamento com Deus, com a espiritualidade superior. A gente precisa estar sempre conectado com o alto para que a gente possa transmitir e ressoar também coisas boas, concorda? Concordo 100%, Pri. No Livro dos Espíritos há uma pergunta, pessoal, que como podemos fazer para nos livrar dos espíritos do mal ou dos espíritos obsessores? E ele diz, em poucas palavras, confiar em Deus e praticar o bem. Praticar o bem, pessoal, não precisa ser só através de uma religião. Você pode se conectar com Deus com boas ações em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua casa, com sua família, nos seus pensamentos do dia a dia, numa pessoa que você está vendo à distância, abastecendo um carro e você está na fila aguardando. Você pode desejar coisas boas para ele. Então, todas as suas ações que envolvem pensamento, atos, prática, tem que estar voltada para uma ação de querer o bem, de ter boa vontade para as pessoas, para a sua sociedade e para você. Tudo isso faz a gente conectar com Deus. E por que a resposta de confiar em Deus? Porque às vezes, pessoal, vai fazer justiça aquela frase, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você está fazendo bem, você está pensando direitinho, você está fazendo tudo o que você pode para ter uma vida boa, para ter uma vida agradável, para ter uma vida justa com sua comunidade. E parece que só está dando coisa errada. Parece que agora que você entrou para a igreja, agora que entrou para o centro espírita, agora que está lendo a Bíblia com mais afinco, agora que está lendo um livro,
você está tendo mais contato com coisas que são ruins. Na verdade, pode ser uma oportunidade que o mal está vendo de tirar você daquele bom caminho, de te afastar daquela prática nova que você está admitindo para a sua vida. Insista, confia em Deus, continua nessa busca, porque você vai colher os frutos. Quando você planta uma semente, ela não vai dar fruto no dia seguinte, ela vai dar fruto algum tempo depois, mas você tem que ter todo esse cuidado de aguar essa plantinha, podar, protegê-la, colocar no sol, colocar na sombra, cuidar dela. Assim você cuida dos seus atos, dos seus pensamentos, dos seus relacionamentos. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Diga-me com quem pensas, eu lhe direi com quem andas. Tudo isso faz parte, mas se você conseguir, desde já, aos poucos, pessoal, não tenta dar passos muito grandes, nossa perna tem um certo limite, nosso pensamento tem um certo limite, nossa prece tem uma certa duração, nós não conseguimos ir muito além do que somos capazes, mas então, confie que você, mudando aos poucos, convencendo-se de que você é capaz, mudando em pequenos atos, você vai ter grandes modificações lá para frente. E tudo é bem-vindo. As religiões são mapas orientadores para um bom direcionamento. Todas elas são bem-vindas, todas são boas, segundo o Mahatma Gandhi. E a melhor entre elas é aquela que te ajuda a melhorar. Se o espiritismo está sendo bom, se o catolicismo, o protestantismo, qualquer uma que lhe conecte a Deus. E não precisa da religião para Deus te amar. Deus te ama em todas as situações. Ele só quer que você pratique coisas boas para a sua própria felicidade. Eu sempre digo assim, Deus nos dá a vida. A felicidade fica por nossa conta. E a felicidade é resultante das nossas escolhas, das coisas boas que fazemos, das coisas más que fazemos e que depois vemos as consequências e não erramos mais. Mas que sempre estamos plantando, sempre estamos colhendo, desde que somos pessoas que começaram a ter moral, a ter raciocínio. E finalizo para todos vocês esse pensamento. Jesus diz: todos vós são deuses e poderão fazer o que eu faço. Ou seja, o mestre demonstrou uma pureza que nós ainda não temos capacidade de atingir, mas demonstrou uma confiança que nós podemos aos pouquinhos chegar lá. E ele disse isso: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é vida em abundância, sendo que estamos aqui vivos? A Pri, eu, todos nós. O Mickey, que está aqui ajudando a gente nos bastidores. Todos temos vida, mas às vezes pode ser uma vida ainda triste, uma vida mesquinha, uma vida medrosa, uma vida conectada a pessoas que nos querem ver mal, conectada às pessoas que não querem ver para baixo. Não é essa a vida que Jesus nos promete. Ele quer uma vida em abundância, uma vida que sobra energia, uma vida que sobra entusiasmo, Deus dentro. Uma vida que ele veio e demonstrou como é possível de se ter. O mundo não é capaz de nos dar essa alegria, essa paz, essa felicidade. Por isso Jesus nos deixou a paz dele. No mundo teremos aflições, mas se fizermos como ele, teremos bom ânimo. E o bom ânimo nos conecta através da internet, da televisão, do rádio, através do pensamento de nós mesmos com coisas boas. E é isso que o programa Esferas deseja para você hoje, uma conexão maior, uma conexão melhor, com coisas mais elevadas que podemos chamar de Deus, e você será muito mais feliz. Tato, você falou que Deus nos deu a vida, que é de fato o nosso maior bem, e nós temos a responsabilidade de dar o nosso melhor para a vida. Então, por meio do conhecimento, às vezes, e muitas vezes, a gente sabe que não tem inúmeras virtudes desenvolvidas. E por meio do hábito, a gente vai conseguir desenvolver virtudes, a gente vai conseguir ser uma pessoa melhor, por meio do autoconhecimento principalmente, porque por meio do autoconhecimento a gente se vê e sabe onde está as nossas, onde estão as nossas fragilidades e os nossos defeitos, e a gente pode buscar hoje e sempre o melhor para nós, para que a gente possa dar o melhor para a vida. Então é muito importante a gente pensar na importância também do conhecimento, desse tipo de trabalho, do seu trabalho de divulgação, dos seus estudos. Você é o primeiro que aprende para depois repassar. Sem dúvida. E o conhecimento nos abre portas para que a gente possa ser um ser humano melhor, concorda?
Concordo, Pri. Olha só, o conhecimento me fez até contar ao meu filho, que tenho certeza que você já contou para a Valentina, contou para suas meninas, o quê? Você disse o seguinte, uma vez o Henrique ia mudar de escola, neste ano mesmo, e ele estava meio assim, amedrontado de como seria a escola no dia seguinte. Eu falei, Henrique, amanhã, pode ser que amanhã está chovendo, pode ser que amanhã está fazendo sol, pode ser que amanhã amanheça você com fome ou sem fome, com sono ou sem sono, pode ser que amanheça de qualquer jeito que você possa imaginar, pode ser até que faça neve em Bauru, se Deus decidir. Acho que não vai acontecer, mas pode. Mas isso não está ao nosso alcance, Henrique, mudar. Mas eu falei, mas estar feliz é uma coisa que você vai decidir. Veja como Deus deixou na sua decisão, Henrique, a capacidade de ser feliz ou de não ser. E isso ele não influencia. E ele deseja que você decida ser feliz. Porque senão, Pri, ele fala, eu quero todo mundo feliz. Aí, que mérito eu teria? Que recompensa eu devo ter? O conhecimento é o que me faz perceber essa realidade. Que eu posso ter aqui na minha mão, Pri, uma lista, que inclusive eu deixo para você passar para o pessoal do Esferas e o público seu, se quiser ser feliz, é uma lista de coisas. E para quem quer ser infeliz, é a mesma lista. Você pode ler uma coisa e aquilo ser motivo para a sua felicidade. O conhecimento que vai mostrar. Se eu estou com uma doença agora, uma dificuldade, é porque estou aprendendo alguma coisa, porque conectei-me com o pensamento errado, agi errado. Mas aquilo vai ser só uma escola, um degrau para eu subir mais alto. Se eu estou bem agora, colhendo coisas boas, que bom, talvez o meu plantio esteja correto, eu vou continuar nessa luta, e se alguma coisa acontecer de oscilar, eu vou seguir meu caminho no bem, buscando conhecimento, porque Jesus, o mestre maior, pessoal, nos disse, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Não dá para evoluir sem amor, não dá para ter boa vontade sem amor, não dá para curar uma ferida, não dá para fazer um carinho, não dá para pentear um cabelo, fazer uma trança na filha sem amor, sem boa vontade. Mas instruí-vos, por favor, também. Jesus não quer pessoas que amam e sejam ingênuas, bobas, que tomam um golpe, que caem em ciladas. Ele quer pessoas inteligentes, que estudam, que buscam conhecimento e apliquem com amor na vida. Pessoal, conhecimento e amor é uma receita infalível. Se você é amoroso, quer o bem, tem boa vontade e um profundo conhecimento, você é alguém como Jesus. Se você só ama e não conhece nada, você cai no conto do bilhete. Se você tem tanta inteligência e não tem nenhum amor, você cria uma bomba atômica e joga sobre as pessoas. Então o conhecimento com o amor, amai-vos e instruí-vos, é a mensagem mais sincera do irmão mais velho que nós temos, propiciando-nos uma vida melhor, uma vida mais feliz. Nunca se esqueçam, pessoal, se você está infeliz, você escolheu ficar infeliz. Porque um homem rico, bonito e inteligente não é necessariamente mais feliz do que um homem feio, pobre, com dificuldade para aprender. Tudo isso é decisão nossa. E se você decidir ser feliz desde agora, ou quando acabar o programa, o tempo é seu. Tato Sávio aqui no Esferas da Vida e chega a dica do livro da editora Clarim, Cidadão Rivaio, Raízes e Vida de Allan Kardec, um lançamento histórico de Pedro de Campos, fruto de extensa, meticulosa e demorada escavação, com capa dura, mais de 800 páginas, traz importantes descobertas historiográficas sobre o ilustre professor francês Rivaio, que se tornaria codificador do Espiritismo, que foi a sua maior missão. E vale sempre falar aqui no Esferas da Vida que a Casa Editora Clarim, desde o tempo de seu fundador, o inesquecível Caivar Schutel, bandeirante do Espiritismo, é um grande agente de divulgação da doutrina espírita, é um grande veículo com obras como essa que a gente acabou de falar e também Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim, que continuam plenamente ativos, dando continuidade ao ímpar trabalho de divulgação da doutrina e do Caivar Schutel. Assine e receba aí na sua casa, tem assinatura digital, então todos os dados estão aqui para vocês na telinha, é só dar um print, vai lá no site também, www.oclarim.com.br. E Tato, para finalizar com você, eu queria falar aqui que a gente tem que ter muita força, muita vontade, que é a faculdade soberana da alma, como diz Emmanuel, para que a gente possa se associar e abrir cada vez mais o canal com o nosso Pai Criador. E lembrando sempre que nunca estamos sozinhos, não é, Tato? Por meio da oração, por meio do nosso pensamento, a gente pode estar sempre conectado com o alto. Que bom, Pri, que bom poder finalizar pensando assim. Pessoal, nunca estamos sozinhos porque Deus é nosso Pai e nunca nos abandona. Enviou o seu Filho perfeito, nosso amado Jesus Cristo, para nos acompanhar e nos ajudar. E sem se esquecer que também temos nosso anjo da guarda, Espírito bondoso, já da classe dos
bons da escala espírita e que nos ajuda, nos aconselha e está sempre ao nosso lado. Mas você também pode se conectar com coisas que você prefere, coisas mais difíceis, coisas que querem lhe ver para baixo. Então, a mensagem é essa: escolha o melhor caminho, escolha o caminho do amor, o caminho das boas ações, e você estará automaticamente conectando com essa turma do alto e será muito mais feliz. Tato, a gente agradece demais a sua participação. Muito bom tê-lo aqui no Esferas da Vida sempre. Muito, muito obrigada. Ô, meu anjo, muito obrigado a você. É uma honra estar aqui com vocês. Um programa tão maravilhoso que há tanto tempo persevera e insiste nesse trabalho de divulgação da doutrina. E se eu pude contribuir com um pouquinho para vocês, é uma alegria enorme para mim. Contem sempre comigo. Eu estarei sempre aqui, sempre que quiserem e precisarem. Um beijo a todos os ouvintes. Um beijo, Pri, minha amada amiga. Fique com Deus. A gente agradece a você também, nosso telespectador, que está com a gente toda quinta-feira, 11 horas da noite, na TV Cultura Paulista, e todo sábado, 10 horas da noite, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita. Um beijo, muita paz e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio cultural. Letra Espírita. Iluminando almas e transformando vidas. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides.